que você não pede a Deus para restaurar sua visão? Sentir o seu amor, Jesus, por seu favor, lá do céu te ver. Olá, meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Pastor, professor Jonias. A geração dos filhos de Isacar, lição 10, para o dia 5 de março de 2017. Texto áureo: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Provérbio, capítulo 24, versículo 10. Verdade aplicada, a certeza de que o Senhor está conosco já é o suficiente para avançar e conquistar até mesmo o impossível. Objetivos específicos da lição: mostrar quem era Isacar, a bênção profética em sua vida e as decisões que tomou acerca de si. Apresentar 3 defeitos predominantes da primeira geração dos filhos de Isacar. Instruir os alunos acerca da nova geração e a necessidade dessas qualificações na atualidade. Texto de referência: Gênesis capítulo 30, 18, 49, 14 e 15. Primeiras Crônicas 12 e 32. O capítulo 49 de Gênesis apresenta Jacó nos últimos momentos de sua vida. Ele agrega seus filhos e netos ao seu redor e profere uma bênção profética que revela o destino de cada um dos seus filhos e netos. Jacó predica uma profecia e, através desta profecia, vai ser delineado o que vai ocorrer na vida dos seus 12 filhos. Por quê? A geração de Isacar é tomada como paradigma aqui. Nós vamos ver, num primeiro momento, uma atitude covarde tomada por esta tribo e posteriormente houve uma mudança da água para o vinho. E nós vamos absorver as lições destes 2 comportamentos desta tribo. Ponto 1, ou seja, a primeira parte. Isacar, jumento de ossos fortes. A própria palavra traz embutido o sentido besta que carrega carga, forte, resistente, obediente para fazer algo de grande porte. A história da tribo de Isacar indica que Jacó estava antevendo um tempo em que, por causa de suas possessões e prosperidade, Isacar se curvaria diante de invasores estrangeiros sob o comando de Tiglat-Pileser. Isacar era forte, mas decidiu ser escravo e não lutar. Veja bem o comportamento dessa tribo, que traz embutido o próprio sentido. E aqui nós vamos ter os subpontos 1, 2 e 3. Forte, mas prefere não lutar. Forte, mas gosta de descanso. Forte, mas prefere ser escravo. Forte, mas prefere não lutar. Isacar, o 5º filho de Jacó, com Leia, é representado como um amante do descanso e do sossego. Capítulo 49 de Gênesis, versículos de 14 a 15. A palavra jumento aqui, Hamor, quer dizer, designa a forte besta de carga que se submete ao jugo mortificante, sem se queixar, a fim de poder ficar livre para se deitar de forma sossegada e confortável. Outra tradução seria homem de aluguel. O próprio nome traz embutido o sentido. Eles se submeteriam aos cananeus e pagariam impostos para ter um sossego na terra e não enfrentar os inimigos. Forte, mas gosta de descanso. Estamos rodeados
de pessoas à semelhança de Issacar. Pessoas com vigor e energia, que receberam de Deus uma grande promessa de vitória, mas, por serem acomodados, vivem como escravos no lugar onde deveriam reinar. Pessoas que têm tudo para conquistar, mas não se esforçam. São como as virgens imprudentes. O comportamento das virgens imprudentes seria não se preocupar e, na hora que o noivo aparecesse, tomaria azeite emprestado e acenderia as lamparinas. Nós temos aqui este comportamento na vida da tribo de Issacar. Forte, mas prefere ser escravo. A característica dos grandes heróis de Deus é sempre buscar forças na hora da fraqueza. Aí nós temos na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 34, ali, buscavam força na fraqueza. Essa geração tinha força, mas preferiu esquecer o que possuía para não ter o que se envolver em uma luta. Eles fugiam covardemente da luta e preferiram pagar um tributo alto para ter sossego. Por que Issacar decidiu não lutar? É a pergunta. O maior problema dessa tribo foi se contentar com a terra. Por ser terra fértil, preferiu viver nela como escravo e pagar tributo do que enfrentar os inimigos que a atacavam. Quando o reino de Salomão foi dividido, eles foram a primeira província a perder a liberdade e ser tomada pelos pagãos. Essa geração de Issacar nunca foi determinada. Sempre lhes faltou ousadia e desejo de conquistar algo além. Viveram como escravos. Assim também, trazendo para nosso tempo, muitos crentes são fortes, mas preferem ser escravos. É uma decisão própria. Não querendo ir à luta, se acovardam e vivem uma vida de escravo. Escravo do pecado, escravo de certas situações, escravos porque decidiram ser escravos. Eles querem ser escravos. Oh, mas isso é muito triste. A covardia de permanecer escravo e não arregaçar a manga e ir à luta. Ponto 2. Os problemas da geração de Issacar. Vamos, nesse ponto, trabalhar os problemas. A geração dos filhos de Issacar tinha a opção de viverem sem negligenciar seus direitos, mas abriu mão da batalha para viver mediocremente. Destacamos 3 coisas importantes dessa geração a fim de extrair lições para as nossas vidas. Vamos ver. Visão deturpada de si mesmo. É a visão estrábica, visão distorcida. Falta de determinação e preguiça. A visão deturpada de si mesmo. Uma geração vencedora certifica-se de quem é e o que deve fazer. O que visualizou Issacar? Viu que o descanso era bom. Viu que a terra era fértil, terra de delícias. Já na promessa trazia embutido o significado, terra que mana leite e mel. E vendo isso, certamente descansou ali, mesmo com um sofrimento. A única coisa que não viu ou ignorou foi a força que possuía. Tinha força. Issacar não teve consciência de sua vocação. E aí em Efésios capítulo 4 e 1 nós vamos ver essa situação, a vocação que fomos chamados. Precisamos ter conhecimento e certeza dessa vocação. Eles poderiam se tornar a 4ª geração vitoriosa. Ora, veja bem, era filho de Israel, o Jacó transformado e abençoado por Deus, era neto de Isaac, o filho da promessa e bisneto de Abraão, pai na fé. Havia todo um histórico de bênção, mas eles ignoraram isso. Assim também nós temos pessoas que, olhando nas páginas da Bíblia, vê a promessa. Deus nos garantiu vitória nas lutas, promessas inefáveis, e temos todo um histórico de que Deus é poderoso, que Ele faz coisas grandiosas,
desde os mais remotos tempos, na história de Israel e tantas coisas que aconteceram, são verdadeiros exemplos de que o nosso Deus é poderoso, mas a visão é deturpada, a visão é estrábica, não enxergamos como deve ser enxergado. E aqui, no ponto 2.2, falta de determinação. Essa geração da tribo de Issacar não teve determinação, alvos, propósitos, etc. Eles não tiveram. Eles eram como a figueira que Jesus amaldiçoou. Estava lá fincada no terreno, verde, tinha o perfil, tinha o formato de uma árvore perfeita, mas não produzia frutos. Assim também muitos estão fincados. Você olha assim e diz, nossa, está aí o crente ideal. Mas na verdade é só folhagem, não produz frutos, não tem frutos, não frutifica. E nós precisamos vencer o comodismo. Não podemos ficar à mercê do descaso e do conforto. Precisamos vencer esse comodismo, reagir e produzir frutos. Preguiça. Durante muitos anos, a geração de Issacar viveu apenas no cumprimento da parte negativa da profecia de Jacó, seu pai. Estava difícil nascer na tribo de Issacar alguém que cumprisse a primeira parte da bênção. Em seu cântico, Débora, juíza em Israel, informa que os principais da tribo de Issacar estavam com ela na vitória contra Sísera. Aqui, nós vamos começar a ver um comportamento diferente. Houve uma mudança, o que foi muito importante, e que nós vamos absorver para a nossa lição. Mas essa tribo era preguiçosa, era acomodada, faltava determinação e tinha uma visão deturpada. Mas nós vamos ver a mudança de comportamento, e na parte 3 nós vamos tratar disso. A nova geração de Issacar, aqui. O que o cronista registra acerca dessa nova geração dos filhos de Issacar é surpreendente. Ele lista 2 qualidades que são de suma importância para os últimos dias da igreja, pois refletem os atributos do homem espiritual que tudo sabe e interpreta. E as 2 qualidades: destros na ciência dos tempos, entendidos para instruir o reino e os súditos, a sabedoria que influencia para o bem. Vamos ver aqui. Houve um comportamento modelar, destros na ciência dos tempos. Essa outra geração, a nova geração de Issacar, não se apossou somente da força predita por Jacó. Ela também foi possuidora de um conhecimento tanto humano como divino. Eles sabiam interpretar os tempos, eram atualizados em informações, dotados em conhecimento de causa. Estes tempos difíceis que vivemos urge a necessidade de um povo com essas características, pessoas que conhecem os tempos. Os tempos são trabalhosos, o anticristo está às portas, o arrebatamento da igreja se aproxima. Precisamos aprender a discernir entre o bem e o mal. Veja bem, aqui a geração de Issacar passou a ser destra em ciência dos tempos. E aqui está uma qualidade. Nos tempos que nós vivemos, precisamos olhos de águia. A águia, ela enxerga pequenos detalhes a 3.000 metros de altura, mas 1/3 do seu crânio é olho. Precisamos ter olhos de águia, enxergar, discernir, olhar os detalhes, entendidos para instruir o reino e os súditos. Essa geração dos filhos de Issacar possuía uma marca, a ciência dos tempos. Não eram pegos de surpresa. Eles surpreendiam. Estavam sempre à frente e o rei só tomava decisões após consultá-los. Agora eles passam a ser modelos, paradigmas para consulta, porque eram sábios, atualizados, estavam destros nas ciências dos tempos. Então houve aqui um comportamento totalmente adverso àquele primitivo, arraigado na própria origem da palavra Issacar. Besta que carrega a carga. Eram homens estrategistas, que sabiam o que o povo deveria fazer,
como fazer em qualquer circunstância e o melhor momento. Foi um grande e importante reforço para Davi no momento de sua coroação em Hebrom. Eles exerceram um papel fundamental quando da coroação de Davi lá em Hebrom, que ele primeiro reinou em Hebrom, Davi. Tudo isso resultava no crescimento da nação, na expansão do reino, na grandeza do povo, na comunhão com Deus. Aleluia! Entendidos em instruir o reino e os súditos, sabia orientar. Precisamos, nesses tempos tão difíceis, em que nós estamos lidando com pessoas diferentes, um mundo avançadíssimo em tecnologia, em informações, e precisamos saber bem distribuir as tarefas e orientar para termos resultados profícuos. Aqui na parte 3.3, o último subponto, a sabedoria que influencia para o bem. A ciência sempre contagia. Ela mostra o que um homem pode fazer através da capacidade humana. Porém, a ciência de Deus é impactante, porque mostra o que um homem pode fazer quando está aliado ao Criador. Essa geração de Issacar era respeitada e reverenciada por todos, a começar pelo rei Davi, que não se movia sem os seus conselhos. Perdemos muito tempo na vida por não entender os tempos de Deus. Muitos se atrasaram e se equivocaram quanto à questão de Deus. Nós temos exemplos aqui de Jonas e de Sansão. Homens que não tiveram a sabedoria para discernir para o bem, para trabalhar as situações, para ter um desfecho, foram decepcionados. Meu caríssimo irmão internauta, a geração de Issacar nos estimula a viver e agir de forma diferente em nossos dias. Precisamos urgentemente aprender a interpretar os sinais no nosso tempo. Eles possuíam um altíssimo nível de ciência e hoje o Espírito Santo nos convida para viver da mesma maneira em nosso tempo. Ter a sábia orientação do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, essa lição tão importante abre o leque para o entendimento e nos mostra que a covardia nos acomoda, mas que precisamos arregaçar as mangas e ir à luta, reagir, nos transformar, mudar, ter uma nova geração com uma visão panorâmica, como ocorreu com Issacar, que outrora, já trazendo embutido o sentido no seu próprio nome, besta que carrega a carga, agora passa a ser destra em ciência e sábia em bem orientar. Como você está desenvolvendo o seu trabalho aí como presidente do campo, presidente da igreja, como presidente da convenção, presidente do círculo de oração, presidente dos senhores, presidente dos jovens? Sabe discernir? Está atualizado? Sabe como proceder diante de situações difíceis? Veja que os tempos são trabalhosos e exigem de nós jogo de cintura. Que Deus nos abençoe. Porque você não pede a Deus questionário para restaurar só sua se pausar o visão, vídeo e catalogar as respostas para as 5 perguntas. sentir o seu amor, Jesus por seu favor lá do céu te ver.